Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez, de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos, graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Todo o universo foi chamado para contemplar a salvação de nosso Deus, mas a palavra que sempre esteve no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Muitos não conheceram e não conhecem a palavra que é Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, quando você pega as Sagradas Escrituras, lá no livro do Gênesis, as primeiras palavras diz como São João, no princípio. E São João também começa o seu evangelho da mesma forma do livro do Gênesis, para dizer que é um novo tempo, o tempo da graça,
o tempo da doçura de Deus para conosco, o tempo da salvação, o tempo da evangelização. Então nós estamos vivendo essa nova criação. Então São João vem resgatar tudo isso. Então no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, porque a palavra era Deus. Deus sempre existiu. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele foi no decorrer da história revelando para nós que desconhecíamos, porque Deus sempre existiu. Um só Deus e três pessoas bem distintas. Então, essa palavra sempre existiu. E aí a palavra se fez carne e habitou entre nós, aleluia. Que coisa maravilhosa! E nós hoje estamos contemplando a sua glória, essa glória que recebe do Pai, que nós recebemos do Pai, essa glória que é cheia de graça e de verdade, e que João deu testemunho, e que muitos outros depois de João, que são os santos e santas, e atualmente somos nós, que damos testemunho da luz, desta luz que é Jesus Cristo, e que nós somos chamados a evangelizar, a levar para todas as pessoas essa beleza, que é o nosso Deus. Ele veio habitar entre nós, e como nós ouvimos na palavra, aqueles que acreditaram no nome de Jesus, e que nasceram da carne, que somos nós, Deus nos deu a capacidade de tornarmos seus filhos e filhas, através do batismo. Então isto para nós é bênção, é graça sobre graça, porque a palavra sempre existiu, e essa palavra vem para nos fortalecer na nossa caminhada. Deus se fez tão frágil para nos fortalecer no nosso dia a dia. Deus se esvaziou totalmente, rebaixou-se e veio até nós, se fazendo pobre para nos enriquecermos com a sua graça. Deus veio para que nós pudéssemos tocá-lo, e nós tocamos nesse Deus que é maravilhoso. Além de fazermos as experiências individuais de um Deus sempre presente na nossa vida, nós também temos a alegria de fazermos as experiências de Deus através dos sacramentos. E de modo todo especial para nós que já somos batizados, através do sacramento da Eucaristia, da ceia do Senhor, onde você pode tocar, você pega em suas mãos Deus. E aí eu acredito que você fala como Isabel: como posso merecer receber em minhas mãos, no meu corpo, na minha vida, tamanha bênção? Quando ela fala para Maria, você pode trazer para você: como eu posso merecer receber na minha casa tamanha dádiva? Como eu posso merecer receber na minha casa, na minha vida, Jesus Cristo? Eu posso tocá-lo, eu posso experimentá-lo, eu posso saboreá-lo. Meu amado, que coisa maravilhosa para nós que somos cristãos católicos. Nós tocamos, e muitas vezes, meu querido irmão, você esquece de tudo isto, dessa coisa tão bela que Deus nos deu. Ele nasceu numa manjedoura, num coxo, para se fazer alimento para
todos nós. Ele se dá como alimento para a nossa vida, para a nossa salvação. Ele é o caminho que nós somos chamados a percorrermos. Porque se nós seguirmos esse caminho que Jesus Cristo traçou para nós, e que os santos e santas seguiram, nós também iremos atingir a glória, a Jerusalém celeste, porque Ele veio para nos divinizar, isto é, para nos fazer santos. E Ele sabe muito bem que para aqueles que querem é possível. É possível. Basta abrirmos esta graça. E nós estamos ouvindo hoje, nas Sagradas Escrituras, que se cumpriu tudo aquilo que estava se esperando. Como ouvimos na carta aos Hebreus, manifestou-se, Deus sempre se manifestou aos nossos pais, através dos profetas, mas nesses dias Ele se manifesta na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E Ele não chamou nenhum anjo de seu filho, mas simplesmente Ele preparou todos os anjos para que pudessem adorá-lo. Então nós também somos chamados a adorar o Deus da vida, o Emanuel, o Deus conosco. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o nosso coração deve estar nesse dia de hoje repleto de alegria, repleto de amor, porque nós temos um Deus tão presente na nossa vida. Então, meus queridos irmãos, é Natal do Senhor, a luz brilhou para nós. Presta bem atenção, porque tu és fraco e Ele veio sustentar-te. Porque tu és inconstante, Ele veio permanecer contigo. Porque tu muitas vezes não sabe o caminho, Ele se fez caminho para te salvar. Porque tu vives em trevas, Ele apareceu como luz. Porque tu não podes subir a Deus, Ele desceu para te elevar. Que amor tão grande, que caridade sem medida do nosso Deus. Como não sermos gratos? Como não sermos homens e mulheres apaixonados por nosso Senhor Jesus Cristo, por essa palavra que se fez carne e habitou entre nós? Lembre-se, meus queridos irmãos, que por tudo isto, a igreja que somos nós estamos em festa. Abramos o nosso coração, abramos nossa vida, abramos os nossos afetos, nossos sentimentos, nossos projetos para esse grande mistério da encarnação. Lembra-se que o Natal é a festa do nascimento da vida. Natal é a festa do nascimento do amor. Natal é a festa do nascimento da paz. Natal é a festa do nosso sim a Deus menino. Que coisa bela! Natal é a grande festa do amor de Deus por todos nós, seus filhos e filhas. Este menino, nascido na pobreza de uma gruta, é o Filho de Deus. Hoje ele nasceu no tempo e na história. Entrou na história humana e na sua história, por isso o Natal é a festa por excelência do acolhimento. Somos chamados a acolher Jesus, porque Ele entrou na tua história.
Sem acolhimento não pode haver comunicação, o Espírito Santo não comunica conosco. Sem comunicação, não há comunhão com Deus. E o Natal é a festa da comunhão com Deus. Por isso nós precisamos estar sempre em sintonias com o Senhor. Com o Senhor. Maria deu à luz um filho, José que o guarda e admira. Eu imagino como São José deve ter ficado ali, admirando o seu filho adotivo e a sua esposa virginal. Ele deveria estar em plena oração. Quando nós olhamos para o presépio, nós vamos ver ele ajoelhado na maior parte das imagens. Lá está ele prostrado, diante de tamanha bênção, de tamanha graça, que Deus nos concedeu. Então, meu querido, como você também não fica encantado e admirado com tamanha bênção? Porque admiravelmente Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e admiravelmente Ele se fez como nós em tudo menos no pecado. Não tem como não se encantar, e não tem como ficar sem celebrar esses momentos belíssimos da vida do nosso Deus, e que nos preenche e nos faz santos, nos faz pessoas melhores, nos faz homens e mulheres vencedores, mesmo diante das batalhas. Estamos aí atravessando esse período da pandemia, esse Natal que ficou, como os outros Natal também, todos ficam na história, mas esse que nós estamos vivendo ficou na história. Muitos não congregaram em família, muitos não congregaram na igreja, não vieram por medo, esquecendo que as nossas comunidades estão bem preparadas para acolher o povo. Neste Natal, muitos não se abraçaram. Neste Natal, muitos talvez recordaram parentes e amigos que foram ceifados no decorrer deste ano pelo coronavírus ou outra doença. Mas com tudo isto, meus queridos irmãos e irmãs, nós devemos celebrar com alegria o Natal, porque a luz brilhou para nós. A luz brilhou para nós. Nós não podemos mais vivermos nas trevas. Nós somos chamados a viver na alegria, porque a vida, que é Jesus Cristo, veio até nós para nos libertar do nosso medo da morte, porque Ele nos trouxe a vida definitiva. E da mesma forma que Ele trouxe o caminho, que Ele trouxe a vida, Ele nos trouxe também a verdade plena, que nós precisamos segui-la, que é a sua palavra. Então, meu querido irmão, eu fico muito estarrecido quando eu vejo alguns dos meus paroquianos que não vivem toda esta fé, que vivem vacilando. Ontem eu fui na casa de uns irmãos na ceia. Chegando lá, encontrei com um jovem que não é católico, mas que também não é evangélico. Vive aí navegando.
E ele começou a me questionar em algumas coisas, que são muitas dúvidas que o povo tem, e como o padre já ensinou para vocês, creio eu que vocês já não tenham mais, que vocês aprenderam a consultar os meios de comunicação. Então vocês já tiram as suas dúvidas através dos sites católicos. Creio eu que alguns de vocês já estão fazendo algum curso virtual católico, que seja da liturgia, que seja de música, que seja curso de teologia ou de mariologia. Creio eu que alguns de vocês também já melhoraram e deixaram de assistir determinadas coisas e começar a ver os filmes católicos indicados pela igreja. Creio eu que alguns de vocês também já mudaram até o gosto pelas músicas, dando preferência às músicas católicas, ou sabendo selecionar os tipos de música que eu devo ouvir. Creio eu que você tem nesse pequeno estado da minha vida, como sacerdote nesta paróquia, que você tem mudado. Mas de vez em quando a gente ouve algumas coisas, e esse jovem me questionou. Ele falou assim: padre, eu não vou à igreja, eu creio em Deus. Sim, tudo bem. Mas eu tenho um amigo meu que vai todo sábado na missa, e ele é meu amigo, e quando nós saímos, ele não age como deveria agir, padre. Ele estava dizendo o que, meu querido? Que esse amigo dele, que vem à igreja, não dá testemunho. E ele, olha só, esse jovem que não é de igreja, está escandalizado com as atitudes do seu amigo. Jesus disse: se alguém de vocês escandalizar um desses pequeninos, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar-se no mar. As nossas atitudes têm que ser coerentes à nossa fé. Nós não podemos viver de forma diferenciada. Nós somos esse povo de Deus. E se eu sou esse povo de Deus e quero ir para os céus, eu preciso mudar a minha vida, abrir a graça de Deus para que Ele possa me transformar, me fazer um homem novo, totalmente restaurado. E isso é possível. Mas a partir do momento que eu abro mão de certas coisas que são prazerosas, mas que me levam ao pecado, mas em compensação eu tenho tantas outras coisas também que me causam prazer na minha vida e que faz com que eu sublima esse Deus que é tão maravilhoso e que veio em meu e em nosso encontro. Abramos o nosso coração para acolher a vida, meus queridos irmãos. Nós desejamos os céus, e os céus está dentro de você. Não perca essa oportunidade. Não permita-se ir para o inferno. Deus veio para nos salvar. O mundo não quis conhecê-lo, mas nós estamos no mundo e queremos conhecê-lo e divulgar nosso Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas. Porque nós sabemos que o melhor que existe neste mundo é Jesus e a igreja que Ele nos deixou.
Meus amados, que você possa viver, não somente hoje, mas que a sua vida seja um verdadeiro Natal. Amém.